Olá, queridos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ao longo desta série, temos refletido sobre coisas que podem afastar uma pessoa de Deus de forma silenciosa. No primeiro episódio, falamos sobre o perigo de ouvir mais o mundo do que a Deus. No segundo, aprendemos que grandes quedas começam com pequenos pecados. No terceiro episódio, vimos como o esfriamento espiritual pode transformar a fé em rotina. E no quarto, entendemos que o orgulho pode impedir o arrependimento e também endurecer o coração. Hoje vamos falar sobre algo que tem afastado muitas pessoas sem que elas percebam. Você já observou como estamos sempre ocupados? Sempre com algo para fazer, sempre com algo para ver, sempre com algo para resolver. E no meio de tanta correria, Deus começa a ficar em segundo plano. Não porque a pessoa decidiu se afastar, mas porque ela foi se distraindo aos poucos. Eu sou o pastor Rogério Cardoso e hoje vamos refletir sobre a quinta coisa que pode afastar uma pessoa de Deus: as distrações que roubam a intimidade com o nosso Senhor. Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa passagem mostra duas atitudes. Marta estava ocupada, trabalhando, servindo, resolvendo coisas, mas estava distraída com muitas coisas. Enquanto isso, Maria estava aos pés de Jesus, no melhor lugar. Ela escolheu estar na presença. Isso nos ensina algo aqui. Nem tudo o que nos ocupa é errado, mas muitas coisas podem nos afastar do essencial. Hoje, as distrações não são apenas tarefas cotidianas da casa, do trabalho. São também celular o tempo todo. E com ele, é claro, as redes sociais. São também os excessos de preocupações e uma rotina sem espaço para Deus. E pouco a pouco, o tempo com Deus vai sendo deixado de lado, não por rebeldia, mas por distrações. E por isso eu preciso te dar uma orientação espiritual, uma orientação pastoral. Precisamos aprender com Maria. Ela fez uma escolha: estar com Jesus, aos pés de Jesus, na intimidade. A intimidade com Deus não acontece por acaso. Ela acontece por decisão. Se não priorizarmos a presença de Deus, outras coisas sempre vão ocupar este lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus. Talvez você não esteja em um grande pecado. Talvez ninguém olhe para a sua vida e diga que você se afastou de Deus. Mas existe uma pergunta que o céu está fazendo hoje: onde está o seu coração? Porque é possível estar dentro da igreja e longe da presença. É possível falar de Deus e não ter mais intimidade com Ele. É possível manter uma aparência espiritual, mas no secreto está vazio. As distrações não fazem barulho. Elas não avisam quando chegam. Elas simplesmente vão ocupando espaço cada vez mais, até que, sem perceber, Deus deixa de ser prioridade. E hoje, o Espírito Santo está te chamando, não para a religião, não para a rotina, mas para a presença.
para aquele lugar onde você já esteve um dia, onde havia lágrimas, onde havia entrega total, onde havia fome de Deus, intimidade com o Espírito Santo. Talvez você se lembre de quando orar não era obrigação, era prazer. De quando a palavra falava forte ao seu coração, de quando você sentia Deus de perto, queimando no seu coração. E hoje, talvez tudo tenha ficado mais distante, mas escute isso com muita atenção. Preste atenção nisso. Deus não se afastou de você. Ele continua no mesmo lugar te chamando, te esperando e também te amando. E a pergunta que encerra essa série não é apenas sobre pecado, não é apenas sobre erro, é sobre prioridade. Eu vou repetir: prioridade. O que hoje tem ocupado o lugar que pertence a Deus na sua vida? Porque no final de tudo, não será sobre o quanto você trabalhou, nem sobre o quanto você conquistou, nem sobre o quanto você fez. Será sobre o quanto você esteve com Ele para ser reconhecido naquele dia. E ainda dá tempo. Tempo de voltar. Tempo de se posicionar. Tempo de reacender a chama no seu coração. Volte para a presença, porque é lá que a sua alma encontra vida, que seu coração encontra paz total e que a sua história encontra direção, porque Deus já escreveu no seu livro todos os seus dias. Então volte a viver tudo o que Deus já escreveu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, se esta série falou com você, compartilhe com outras pessoas. Se por acaso você não assistiu os outros episódios, está aí no canal, assista, para que você seja abençoado por completo, não somente com este último episódio, mas com toda a série 5 coisas que pode afastar uma pessoa de Deus. Então, se você foi abençoado, comente, curte, compartilhe com mais alguém. E talvez você ainda não tenha se inscrito no canal. A palavra inscrever-se está aqui embaixo. Se inscreva no canal e também acione aí o sininho para que você seja notificado com novos vídeos em nome de Jesus. Então, se você foi abençoado, dê o seu gostei ou o seu não gostei, o seu joinha, o seu like, em nome de Jesus. E lembre-se, olha, nada substitui a presença de Deus. Priorize estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso para que a chama da presença queime mais uma vez no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu coração.